Tá, acho que foi. Gente, aparece para vocês que está sendo gravado? Show, tá ótimo. Gente, é muita tecnologia, né? Hoje é tanta coisa que a gente tem à nossa disposição. Então vamos lá. Boa noite. Nós já estamos gravando a aula. Hoje eu vou compartilhar com vocês sobre como a gente pode fazer melhores escolhas alimentares, né, na nossa vida. Eu sei que vocês, que provavelmente estão aqui, estão buscando se alimentar melhor, de repente algumas pessoas estão buscando emagrecer, outras querem saber como melhorar a saúde, né? Outras estão buscando longevidade. Então a gente vai abordar hoje algo assim geral, né? O que pode ser feito para mim, para vocês, como a gente pode melhorar essas escolhas. E vou dar exemplo também até mesmo na família, né? Como a gente pode fazer isso? Como nós vamos fazer melhores escolhas. Então vamos lá, vou me apresentar um pouco, né? Quem sou eu para vocês conhecerem a minha história e saber como eu vim parar aqui na nutrição. Vamos falar um pouco de comportamento, vamos falar um pouco da individualidade, porque nós somos seres individuais, então cada um tem uma necessidade. Como que a gente pode organizar a nossa alimentação, o nosso prato do nosso dia a dia, para a gente ter saúde? Vamos falar algo, gente, isso é muito importante, por isso que na segunda parte da aula eu queria que vocês estivessem, que é quando a gente vai abordar qualidade nutricional. E isso vai virar uma chave na cabeça de vocês, porque vocês vão parar de fazer escolhas muitas vezes baseado em somente caloria e vão fazer escolhas baseado no que aquele alimento tem para te oferecer. Então, baseado no que nutricionalmente aquele alimento pode te ajudar, e não somente em contar calorias, tá bom? Vamos falar de algumas estratégias, algumas sugestões que eu utilizo na minha vida, com os meus pacientes, o que deu certo, e vocês vão analisar o que faz sentido para vocês ou o que não faz, tá? E vamos falar de alguns exemplos de refeições para quem quer emagrecer, tá bom? Então, vamos lá. Então, quem sou eu, né? Meu nome é Tayane, eu tenho 36 anos, sou casada, tenho um cachorro. A minha primeira faculdade foi administração, estudei 2 anos de teologia também. Depois eu estudei bastante tempo para concurso, não passei, né? E agora eu me formei em nutrição. Então, antigamente, quando eu não tinha esse conhecimento da nutrição, né? Eu achava que era voltado para quem queria emagrecer ou para quem queria ganhar massa muscular. Então, buscava um nutricionista. Ah, eu tô acima do peso, eu quero emagrecer, ou para aquela pessoa, um marombeiro que queria, né, ganhar massa muscular e tal. Hoje, né, com o conhecimento que eu tenho, eu vejo que sem nutrição não tem vida, né? A gente come todos os dias, nós comemos várias vezes por dia, só que a gente não é ensinado na escola a se alimentar, né? Assim como falta uma educação nutricional nas escolas e outros assuntos relevantes para a nossa vida também. E a alimentação é uma coisa que todo mundo faz, a gente faz várias vezes por dia, independente da sua classe social, aonde você mora, qual o seu trabalho, o que você gosta de comer, qual é a sua cultura, todos nós nos alimentamos. E naquela época, né, apesar de eu praticar atividade desde adolescente, buscar ter uma alimentação saudável, porque entendia que isso era importante, eu nunca havia me interessado pela área. Por quê? Aí tá até aqui no segundo ponto aqui, né? Porque o que que eu via na época era o quê? Os nutricionistas entregando muitas vezes para as pessoas dietas prontas, né? Então eu falava, eu não preciso nem de um nutricionista, nem aprender muito, porque vai falar para eu comer pão integral de manhã com queijo branco, aí no almoço vai passar arroz e feijão, tudo igual para todo mundo, então para que que eu vou? Né? Eu não tinha esse entendimento. E aí eu não sei se era a questão dos profissionais, ou se era aquilo que era ensinado naquela época, ou se a nutrição realmente evoluiu muito de uns 20 anos ou 30 anos para cá. Eu acredito que seja isso, né? A gente pode ver até no Brasil a quantidade hoje de marcas de suplemento que surgiram no mercado, a qualidade dos suplementos também melhorou. Eu lembro que há alguns anos atrás eram poucas marcas, né? A Whey Protein, por exemplo, era feita às vezes no fundo de quintal, né? Muitas marcas começaram assim, no fundo do quintal da casa, né?
enfim. E depois foram crescendo, foram melhorando a qualidade. Então, eu acredito também que os estudos relacionados à nutrição, né, cresceram muito nos últimos tempos, né? E eu estava até assistindo uma palestra de um nutricionista, já que está há bastante tempo no mercado, e ele disse que ele viaja e ele vê que a nutrição no Brasil tem ganhado muito espaço, e isso é muito bom. Mostra que as pessoas estão mais preocupadas com a saúde. Então, vamos lá. Como que eu vim parar aqui, né? Em 2016, a minha vida estava muito conturbada, as coisas não estavam dando certo, estava tudo dando errado. E eu falei, eu acho que o problema deve ser o Brasil, eu e meu marido, as coisas não estavam fluindo, e decidimos sair do Brasil e fomos para a Austrália. Lá, gente, eu sempre fui uma pessoa considerada magra, né? Aqui o meu peso geralmente era o quê? 64 quilos, eu tenho 1,79, então sou uma pessoa bem alta. E lá eu passei em 4 meses para 81 quilos. Foi isso que aconteceu comigo. Eu nem vi que eu engordei. Eu não vi. Assim, parece que piscou e eu olhei e as roupas não cabiam mais e eu tinha engordado aí em torno de 17 quilos. Em pouquíssimo tempo, né? Então, o que que aconteceu? O que aconteceu comigo naquela época é o que acontece até com muitas pessoas, né? Eu vou dizer para vocês aqui. Então, primeiro foi o quê? Muita preocupação, né? Algo emocional. Por quê? Eu saí do Brasil, eu fui para um outro país que eu não conhecia ninguém, eu não sabia onde eu ia morar, eu estava com dinheiro contado, meu marido estava com dívida aqui no Brasil, eu não sabia como ser o dia da manhã, a gente ia ter que trabalhar, e era o caos, né? O caos. O meu nível de estresse foi muito elevado, foi muito alto. Eu estou dando o meu exemplo aqui para vocês me conhecerem melhor, mas isso acontece também com qualquer pessoa. Às vezes a pessoa sofreu uma perda, né? Às vezes a pessoa sofreu um divórcio, enfim, várias situações na nossa vida que podem levar a gente a engordar muito rápido, a emagrecer muito rápido. Então, isso acontece nas nossas vidas e a gente não se dá conta. Isso é uma coisa que a gente faz também na anamnese, quando a gente vai, né, o paciente vai passar na consulta, a gente pergunta e leva ele a pensar se ele começou a engordar a partir de um determinado momento, se ele sofreu alguma coisa na vida ali, porque às vezes a gente não faz o quê? A conexão, tá? Mas depois, com mais maturidade, eu percebi que o que me fez engordar naquela época foi a parte emocional, o estresse que eu passei, né? E aí teve também a questão do clima, né? Que o clima é diferente. Então, eu moro no Rio de Janeiro, então eu sou acostumada a morar num lugar que é quente, a gente usa short, havaianas, blusinha, e eu fui para um lugar muito frio, e isso afetou também algumas escolhas que eu fiz na época. Hoje, para mim, né, eu vejo que o clima, ele é um fator decisivo na minha saúde. Pode ser que outras pessoas não sejam, e a gente tem que também se conhecer melhor, né? Não necessariamente o que funciona para mim vai funcionar para você. E aí eu percebi também uma mudança na alimentação, que foi o quê? O leve 3 e pague 1. Isso é uma coisa que depois eu fui me atentar a isso. Leve mais tanto por um pouquinho. Sabe quando você vai comprar alguma coisa? Um refrigerante lá, eu acho que McDonald's tem essas coisas, né? Ah, você não quer levar só por mais um pouquinho de centavos, de cents, você leva mais tanto? E aí você, ou então você vai lá no mercado, faz às vezes uma regra de 3, eu estou falando com produto industrializado, tá? E eu acabava comprando, então, muita quantidade. Ao invés de eu comprar um negocinho, eu comprava vários. E conforme você tem aquilo disponível, fica fácil de você comer. A gente vai falar sobre isso também. Que se você está buscando emagrecimento e saúde, não deve ter produtos industrializados por causa do acesso. O acesso é muito fácil. E eu percebi que isso, leve 3 e pague 1, pague mais um pouquinho e leve o dobro. Isso também contribuiu para que eu ganhasse peso de forma muito rápida. E aí, em julho, foi de 2017, eu percebi que eu precisava mudar, porque do jeito que estava, não ia dar certo, né? Só que eu nunca tinha feito dieta na vida, porque eu nunca havia precisado fazer dieta. E eu comecei o quê? A buscar conhecimento sobre alimentação, coisa que eu não tinha. Achava que eu sabia comer, achava que eu comia bem, e depois eu fui descobrir que eu não era tão, comia tão bem como eu achava, né? Então eu comecei a assistir vídeos, eu lembro que eu comprei um e-book, até do Rodrigo Polesso, né, que fala na época ele falava de low carb, eu comprei esse e-book. Foi aí que eu descobri também a dieta low carb, que funcionou muito bem para mim na época. E olha que coisa, né? Como estão as coisas. Como às vezes na dificuldade e na dificuldade, na fase às vezes que parece que as coisas estão erradas,
às vezes surge algo de bom, né? Na época, eu tentei achar um nutricionista, porque eu não sabia fazer dieta. Eu queria fazer low carb, não sabia como. Encontrava até algumas informações na internet um pouco desencontradas, né? Porque isso existe. Mas eu não encontrei ninguém. Não me pergunte como, né? Eu acho que foi uma coisa de Deus mesmo, porque talvez se eu não estivesse aqui. Não encontrei essa pessoa, porque eu estava na Austrália, iria ser online, não achei. Não sei o que aconteceu, que eu não achei. E aí eu falei, então eu preciso estudar sobre isso, né? Porque eu preciso mudar. Como que eu vou fazer isso? E eu comecei a pesquisar. E eu decidi também que eu ia aplicar. Que isso é uma coisa importante que às vezes a gente, quantas, né, às vezes a gente compra um curso e não faz. Compra uma coisa e não aplica, né? Fica lá guardada e a gente não faz o que tem que fazer. Então, o aplicar foi algo importante, tá, gente? Então, às vezes a pessoa, não sei se vocês já passaram com um nutricionista, às vezes a pessoa pega lá a dieta, claro que envolve outras coisas também, né? A pessoa às vezes não consegue fazer, por isso a gente vai falar um pouquinho de comportamento, foi uma coisa que eu vi também ao longo do tempo, né? Mas a gente precisa tentar aplicar, a gente precisa começar. Começar, eu acho que é o mais difícil. Sair da inércia, eu acho que é o mais difícil, né? A pessoa nunca praticou atividade física, ela começar é o difícil. Depois você entra no processo. E mesmo que você tenha recaídas, é normal, né? Ninguém aqui é um robô, a gente vai ter recaídas, a gente às vezes vai passar um pouco do ponto e depois a gente volta para nossa dieta, para nossa rotina, né? Para o nosso padrão ali, se tiver adequado. Eu comecei a aplicar essa dieta, então eu comecei a consumir proteína suficiente, eu comecei a consumir mais verduras e legumes, né? E legumes também de quê? De baixo carboidrato. Foi essa estratégia que eu usei na época para emagrecimento e deu muito certo. E aí, em 6 meses, eu tinha perdido 10 quilos. Não é muito, né? Tem gente que consegue emagrecer muito mais. Só que eu também não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Eu estava aprendendo, eu estava aplicando. Então, assim, eu vim de uma alimentação que não era ruim, mas não era boa. Então, eu consumia muito produto lácteo em excesso. Eu consumia muito pão. Eu lembro que eu cheguei a comer 3 pães numa refeição, porque aí também não era só a questão do glúten, né? Tem esse potencial inflamatório. Eu consumia muita quantidade. E, na verdade, eu estava consumindo porque eu estava com ansiedade. Eu estava com ansiedade, eu não sabia como que ia ser, né? Meu marido saía para trabalhar, as contas lá é por semana, né? A gente pagava aluguel por semana. Então, era a questão do estresse também. E foi aí que eu vi que a nutrição, ela transformava vidas. É aí que eu vi que a nutrição tem um potencial de transformar vidas, de mudar vidas, porque mudou a minha vida. E aí, em 2018, eu fui para Portugal, fiquei 3 meses com a minha mãe, voltei para o Brasil. E no final de 2018, eu já tinha perdido os 7 quilos que faltava para eu perder, para eu voltar ao meu peso, né? Para eu me sentir bem, estar saudável. E eu nunca mais engordei, gente. Isso foi em 2018. Tem 6 anos isso. Eu nunca mais engordei e me mantive aí com o meu peso adequado. Tá? Então, essa é um pouco da minha história, foi como eu vim parar até aqui e como eu descobri o poder da nutrição. Então, eu queria compartilhar um pouquinho isso com vocês também. E aí, vamos lá. Por que que nós comemos, né? O comportamento alimentar, ele é um conjunto de cognições e afetos que regem o quê, gente? Ações. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Rege as nossas ações, rege as nossas condutas alimentares. O quê? O nosso comportamento, tá? Aí é aquela pergunta: se o propósito da comida é nos nutrir, porque é para isso que serve o alimento, né? Para nos dar o quê? Nutrição. Por que que a gente não come só para a gente se alimentar? Por que a gente não come só para ficar nutrido? Por quê? Porque a alimentação, ela é uma coisa também social, é onde a gente encontra nossos amigos, onde tem as comemorações, né? Tem muita coisa envolvida na alimentação. Eu nunca vi, assim, uma reunião sem comida. Nunca vi. Sempre tem ali o alimento, não é verdade? E aí, olha quantos fatores vão influenciar. Fatores físicos, né? Normalmente, uma pessoa que pesa mais, eu vou colocar para vocês aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, quando a gente fala de fatores físicos. Olha só a diferença dessas pessoas. A gente tem aqui uma criança, a gente tem aqui uma jovem, um senhor, uma mulher atleta, um fisiculturista. Será que a necessidade nutricional ela é igual para todas essas pessoas aqui e para todas essas fases também? Porque pode ser que cada um aqui esteja numa fase da vida. Então, são o quê? Fatores físicos vão influenciar.
né? Normalmente, quanto mais massa muscular a pessoa tem, mais fome ela sente, tá? Quanto mais atividade ela pratica, normalmente ela sente mais fome. O peso da pessoa, né? A imagem corporal que a pessoa tem, escolaridade e renda são fatores também que vão influenciar. Fatores psicológicos, olha aí as emoções influenciando. Será que quando eu tô triste eu quero comer o bombom para ficar feliz? Eu quero tomar o sorvete, aí eu vou, eu como, eu me sinto melhor? São as emoções que impactam também nas nossas escolhas alimentares. Aqui, e esses três aqui eu vou abrir um pouco mais, porque é o ambiente familiar. Isso influencia, né? A nossa primeira influência é da nossa família de origem. A cultura aonde nós estamos inseridos também vai influenciar. E a questão da mídia, nós vamos falar também como nós somos influenciados, bom? Gente, tá tudo certo até aí? Estão gostando? Vocês estão aprendendo? A ideia é trazer uma reflexão nessa primeira parte da aula, tá? Para que a gente possa fazer escolhas melhores. Então, vamos lá, no ambiente familiar, que é onde a gente aprende, né, a se alimentar. As práticas alimentares estão relacionadas com a trajetória pessoal na família, pois as influências que determinam o comportamento alimentar de um indivíduo, eles não ocorrem só quando a gente é jovem ou adulto. Pelo contrário, eles vão se iniciar na infância. Então aí já fica uma chave, a gente aprende a comer na infância. E a alimentação da criança passa a ser igual à alimentação da família, né? Eu fiz o meu TCC foi sobre isso. E aí, a criança, normalmente, ela vai comer o que a família come, o que a família oferece. E nós aprendemos assim também. E esses hábitos, eles são repetidos na vida adulta. Só que a gente faz muitas vezes sem perceber. A gente faz de forma inconsciente essas escolhas, porque foi assim que a gente aprendeu. E aí vamos lá. Depois eu falo do ambiente obesogênico, tá? Vamos supor, a mãe come pão. A criança provavelmente vai comer pão, a não ser que ela não goste, tem uma aversão, mas normalmente a criança vai repetir. Por exemplo, a família não come fígado. Eu não como fígado, porque eu não gosto. Gostaria de gostar, porque é um excelente alimento, mas eu não gosto. Provavelmente, meu filho não vai comer fígado. Eu posso oferecer, eu posso tentar, mas é provável, porque eu tenho esse conhecimento, mas é provável que ele não vá comer, tá? A não ser que você ofereça ali, que você mostre, tá bom? A família que é sedentária, muitas vezes a criança também se torna sedentária, porque é o estilo de vida daquela família. E é importante a gente dizer que a criança, gente, ela vai comer aquilo que é ofertado, tá? Então, na infância, a gente comeu aquilo que os pais deram, aquilo que era ofertado para a criança. Então, a gente precisa saber o que que a gente vai ofertar também para a nossa família. Será que aquilo que eu estou ofertando é adequado? É saudável? Tá? Isso é uma coisa importante da gente falar. E o ambiente obesogênico, isso está muito em alta. Quando a gente lê artigos científicos sobre isso, a gente vê a questão do ambiente, porque nós também somos influenciados pelo ambiente que nós estamos. Então, esse ambiente obesogênico, ele é caracterizado pelo quê? Falta de atividade física e uma alimentação com o excesso de calorias, né? E um excesso de açúcar. Então, você vê que é um ambiente. Tem um médico que trabalha com isso também, com essa questão de bem-estar, saúde, né? Longevidade. Ele falou que ele atendeu um paciente que o menino era obeso. E aí ele saiu do país, foi morar em outro país. O rapaz voltou magro, gente, magro. Ele saiu daquele ambiente obesogênico, saiu do Brasil e conseguiu voltar magro. Olha como é que a importância do ambiente nas nossas escolhas, né? E aí eu queria perguntar para vocês, né? Se vocês estão repetindo alguns hábitos alimentares da sua família de origem, hábitos que não são bons, tá? Ou se você está desenvolvendo o seu próprio padrão alimentar, para que você venha ter saúde, para que você tenha longevidade. Como que nós estamos? Será que nós estamos fazendo escolhas conscientes? Ou será que a gente está repetindo aquilo que a gente aprendeu? É uma reflexão, né, para a gente pensar. Porque quando eu engordei, que eu vi que eu precisava mudar os meus hábitos, eu tive que parar com aquele padrão da minha família de origem, né, que eu vim, que minha mãe comia muito pão, eu comia muito pão também. Então, aquilo que minha mãe fazia, eu fazia também. E eu tive que criar novos hábitos. E não foi fácil, foi difícil. Mas eu consegui, eu persisti, assim como vocês também, né? Estão aí, estão buscando conhecimento, que é muito importante, conhecimento liberta.
para que a gente venha fazer melhores escolhas, tá? Então, a gente vai ver aqui a questão da cultura. Tá, tô vendo a questão da hora aqui. Então, a cultura, ela também vai influenciar naquilo que a gente vai escolher. Aqui, eu botei só um exemplo, eu vou passar rapidinho. Aqui, ó, 84% dos brasileiros falaram o quê? Que consome arroz, 79% café, feijão, né? O pão tá ali, a carne tá ali, que bom, né? No Brasil, hoje, a nossa carne, ela é acessível. Então, a cultura também influencia, tá? E aí, é só um exemplo aqui para a gente ver. Na segunda parte, a gente vai entrar na questão do cardápio mesmo, tá? Vou fazer as comparações nutricionais. Para a gente ver aqui, você vai numa festa. O que que tem lá na festa? Cachorro quente. O que que o cachorro quente tem, gente? Carne o quê? Processada. Salsicha. Isso é saudável? Não. Mas é cultural, não é? Por quê? E por que que a gente faz? Porque a gente está repetindo, porque a gente aprendeu, porque aniversário é assim, aniversário tem aquilo ali. Nós repetimos as coisas. O que mais que tem ali? Tem pipoca, óleo de soja em excesso. É bom? Não, não é bom. Muito óleo de soja, tá? A pipoca em si não, mas a questão do óleo, a quantidade, né? Porque para fazer pipoca boa tem que ter muito óleo. Salgadinho, mais óleo de soja. Pior se aquele óleo foi o quê? Reutilizado. Ele fica ali sendo reutilizado várias vezes. Que mais? Brigadeiro, excesso de quê? Açúcar. Refrigerante, mais açúcar. Pirulito, bala, mais açúcar. E aí, o que que acontece com a criança que vai aqui, ou a gente? Bomba, né? É bomba. É o óleo, é o açúcar, é a combinação de tudo isso. E aí, vou até, né, fazer vocês pensarem. Será que se eu for no aniversário, eu tenho que consumir tudo isso aqui? Ou será que eu não posso escolher, às vezes, uma coisa para consumir? Será que eu não posso só, de repente, comer a pipoca? Ou só, de repente, comer o hamburguinho? Será que eu tenho que comer tudo isso que está sendo ofertado, que está sendo disponível, tá? E aí, vamos criar coisas, né? Vamos supor que vou fazer lá uma reunião na minha casa para 3 pessoas, eu não quero isso aqui. Será que eu não posso fazer, por exemplo, umas tiras de carne na manteiga? Bom, saudável, todo mundo gosta. Carninha na manteiga, show de bola. Será que eu não posso, para amenizar um pouco a questão do excesso do óleo de soja, fazer uma pipoca na banha? Eu faço na banha, gente, dá certo, fica gostoso. Será que ao invés de fazer aquele salgadinho, aquela coxinha, aquilo, eu não posso fazer, de repente, um salgadinho assado com batata, com aveia, com frango? Experimentar alguma coisa assim? Será que eu não posso fazer isso? A gente não pode começar a mudar um pouco os padrões que nós fomos ensinados? Ao invés ali do brigadeiro, será que eu não posso ter umas frutas partidas no palitinho ali para oferecer? Isso aqui é para a gente pensar, tá? Para a gente pensar, né? Que nem que vocês têm que fazer isso, não. É só para a gente começar a pensar. E ao invés de eu tomar o refrigerante, será que eu não posso tomar uma água? Problema nenhum em tomar água. Eu, quando eu vou para evento, eu tomo água. Água de coco, às vezes eu levo minha água de coco também. Ou um suco natural, em vez de ser suco artificial, será que eu não posso oferecer ali, ofertar ali para as pessoas um suco natural? E de sobremesa, será que eu não posso fazer um bolinho de aveia com banana, eu boto um pouquinho de açúcar de coco? Será que não pode ser dessa forma? Então, a gente precisa pensar o quê? Que realmente a cultura, ela vai influenciar nas nossas decisões, tá? E aí, a gente vai finalizar aqui com a questão da mídia. Eu vou passar um vídeo para vocês, gente, 30 segundos, só para vocês terem uma ideia, tá? É rapidinho. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir. Faz assim para mim se vocês estiverem ouvindo e assim se não estiver ouvindo, tá? Tá ouvindo não, né? Estão ouvindo? Tá, vou deixar sem som então. Olha só a imagem. A música é super animada que tem na propaganda. É propaganda do cereal. As crianças animadas, as crianças comendo, aí tem aquela música bacana, aí aparece a propaganda. É crocante, eles ficam focando nisso, né, na propaganda. É crocante, é gostoso. E a gente vai falar essa questão aqui da mídia, tá? Então, como é que é a cor na propaganda, o ambiente, a música, né? Aquela coisa animada. E a propaganda, o que que essa propaganda faz? Ela induz, porque fala muito de energia na propaganda, tá? Energia, energy e tal. O que que a propaganda faz? Induz os pais a achar que a criança
que se a criança consumir esse produto, ela vai ter o quê? Ela vai ter energia. Aquele produto vai dar energia para ela. E aí eu te pergunto, e aí o que os pais pensam? Se ela tem energia, ela vai aprender melhor, ela vai ser um bom aluno. Olha como é que é a nossa linha de raciocínio para a gente escolher um determinado produto. Eu estou levando vocês o quê? A raciocinar. Então eu vejo aquela propaganda, o meu filho vai ter energia, ele vai para a escola porque ele vai aprender melhor, ele vai ser um bom aluno. Será que se eu realmente der aquela bomba de açúcar pela manhã, e eu não tenho nada contra o produto em si, tá? Pode ser outros cereais ou outros produtos alimentícios. Será que se eu realmente der aquela bomba de açúcar de manhã, ele vai ter um melhor rendimento? Será que ele vai ter um melhor rendimento? E o que você acha quando a criança assiste uma propaganda dessa? Essa propaganda, ela é atraente para a criança? Sim, né? E aí, o que eu quero que vocês comecem a pensar, gente? Por trás dos produtos alimentícios, tá? Nós temos engenheiros trabalhando, tá? Eles trabalham na textura, eles trabalham no sabor dos alimentos, eles trabalham nos aditivos. Para quê? Isso aqui é importante. Para tornar o produto o quê? Hiperpalatável. O que é essa hiperpalatabilidade? Um produto gostoso. Um produto que você vai comer e depois você vai sentir vontade de comer de novo e de novo. Como vamos tornar esse produto viciante? É por isso que é impossível comer um só. É por isso que você repete, é por isso que a gente fica viciado, porque tem pessoas trabalhando nos bastidores das indústrias para que a gente venha a consumir cada vez mais esse produto, porque afinal é uma indústria, ela precisa vender. Se ela não vender, ela vai falir, não é verdade? E por trás da propaganda, tudo ali é pensado. A gente tem o marketing, a gente tem a equipe de filmagem, a edição do vídeo, tudo isso para levar você a comprar aquela substância alimentícia. Por outro lado, vocês já viram uma propaganda dessa assim de cenoura, de alface? Não tem, gente. Não tem. É só de quê? Produto alimentício, tá? E aí, vamos só analisar a tabela nutricional para a gente ver se é tão bom assim, se realmente é um produto tão bom como eles estão me dizendo, para eu comprar, para dar para o meu filho, para eu comer, será que é bom? Olha só, a gente tem aqui 23 gramas de carboidrato. Carboidrato, 23 gramas. 9 gramas de açúcares para uma criança. Será que essa realmente é a melhor escolha para uma criança? Aí o que vai acontecer? Com a criança ou com você, comigo também. A gente vai comer, vai dar aquele pico ali de açúcar no sangue e depois vai cair. Aí você faz o quê? Dá o pico e depois cai. Aí por isso que você está o quê? Com fome de novo. É o ciclo. Eu tô com fome de novo, aí dá o cansaço, aí a criança não consegue mais prestar atenção na escola, entendeu? Aquela criança, ela tem um transtorno, será? Será que ela tem? Será que a gente não ajustou ainda a alimentação dela? E aí eles ainda botam aqui, com mais um leite. Olha aqui, 29 gramas de carboidrato. Isso aqui é no mínimo, porque bota muito mais leite. Coloca aí no mínimo 40 gramas de carboidrato, tá? Na refeição. Para uma criança que tem uma massa corporal muito menor que eu do que você. E aí, né, os pais, induzidos pela propaganda, acham que estão fazendo as melhores escolhas, e isso também acontece com a gente, tá? Isso também acontece com a gente. E aí o que eu estou querendo dizer? Que esses alimentos ultraprocessados, eles são coloridos, eles são bonitos, eles são atraentes, eles associam o quê? A diversão, a energia. Esses alimentos, eles são o quê? Hiperpalatáveis, normalmente altos em açúcar e altos em gorduras. Eles estão ficando cada vez mais baratos. É ou não é? Está ficando mais barato. Fácil acessibilidade, eu acho, em qualquer lugar. Qualquer mercadinho tem ali o biscoito, né, o bolinho, qualquer lugar tem. E o que mais que eles fazem? Sensação de prazer, gente. Eles liberam uma sensação de prazer. Depois que você come, você fica, relaxei. Agora eu tô bem. Por quê? Porque isso é hormonal, isso também é fisiológico. Isso aqui é feito para nos atrair, para que a gente venha a comprar cada vez mais. E isso está o quê? Nos adoecendo. Isso está ajudando com que a gente tenha doenças crônicas, gente, como diabetes, hipertensão, tá? E diversas outras doenças também. Tá? Ainda tem aqui uns minutinhos para a gente dar nosso intervalo e a gente vai voltar e vai falar essa parte aqui. Como eu arrumo meu prato, tá bom? Vamos falar sobre tudo isso aqui. Qualidade nutricional dos alimentos, mas primeiro eu queria trazer essa reflexão. E aí, para a gente finalizar,
A mídia influencia o quê? Comportamentos, né? A gente tem as propagandas, o marketing, os artistas, as agências dos artistas influenciando, tá? A gente tem a televisão, né? E a maior parte dessas propagandas, elas são de produtos altos em gorduras, inflamatórias, não são gorduras boas, a gente vai ver um pouco sobre gorduras boas hoje, açúcares, cheias de conservantes e cheias de aditivos alimentares. Então, a gente não come só porque está com fome, nós somos influenciados todos os dias com o marketing, com propaganda, né, com os artistas, com a televisão, porque fulano está fazendo, vou fazer também, e é importante a gente pensar sobre isso, tá? Gente, eu vou dar um intervalinho rápido, a gente vai voltar falando sobre arrumar, como a gente vai arrumar o prato e tudo mais. E vocês que vão ficar até o final, né? Acredito, eu vou fazer um sorteio para ter uma consultoria comigo, tá bom? Que aí é uma forma, né, da gente trocar aí conhecimento, de eu poder ajudar vocês também, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar agora. Gente, 5 minutinhos para vocês beberem água, ir ao banheiro, 5 minutinhos. Eu já vou mandar o ID da reunião ali no grupo, tá bom? E já mando para vocês ali, tá? 5 minutinhos, tá bom? Vou fechar aqui, tá? E aí mando lá para vocês.